Chaves é uma cidade conhecida por suas águas termais, mas há um lado aqui na cidade que poucos conhecem. Será que vale a pena conhecer? E neste vídeo nós vamos descobrir o que dá para fazer aqui em Chaves, Portugal, além das termas. Bem-vindos ao canal Mochilando Viagem. Bom, então lá ao fundo está a Ponte Trajano, nós vamos até lá agora e contar um pouquinho da história dessa ponte, que é bem interessante. Então estamos agora aqui mesmo, de frente à Ponte Trajano, esse que é um símbolo aqui de Chaves, né? E realmente é uma ponte muito bonita e emblemática. E essa ponte ela tem uma história bem interessante, porque ela tem mais de 2000 anos de construção. E originalmente ela tinha então cerca de 18, 19 arcos, mas que a cidade foi crescendo tanto que consumiu esses arcos, né? E hoje é possível ver então apenas 12 desses arcos. Ó, igual a gente está vendo aqui, parte dos arcos então dela, igual a gente vê aqui, ali, ou seja, foi todo já coberto ou invadido, né, pelas construções novas aqui e perdeu essa parte dos arcos aqui da ponte. Essa ponte então ela foi construída pelos romanos e o interessante dela é que ela continua até hoje, mesmo resistindo às cheias aqui do rio Tâmega, né, e invasões dos mouros, dos visigodos e outros povos aí também. E esses postes eles foram feitos ou aqui colocados porque foi uma homenagem aos construtores ou às pessoas que foram envolvidas aqui na construção da ponte, né? Então colocaram esses dois marcos aí, a inscrição ali está em latim. Atualmente essa ponte que não passa carro nela, teve até um referendo um tempo atrás que tentaram mobilizar a população local aqui para ver se passava carros aqui ou não, né? A população local decidiu então não passar carros, continuar apenas uma via pedonal aqui. E essa placa aqui é bem interessante, que fala ali, é uma imobiliária, né, que fala assim, as nossas chaves são vossas. Então um trocadilho ali com o nome de Chaves e ficou uma ótima propaganda. Agora, além da Ponte Trajano, o que dá para fazer aqui em Chaves também? Nós estamos indo agora num outro ponto bem interessante, até curioso, onde existem pedras colocadas aqui ao longo do rio que atravessam ele também. Bom, então a outra ponte que mencionamos, que são as poldras, na verdade são essas pedras aqui, né? Infelizmente aqui o rio está um pouco cheio, não dá para atravessar. Mas a brincadeira aqui é essa, é a pessoa atravessar essas pedras a pé sem cair no rio, né? Então atravessam uma por uma até chegar à outra margem do rio ali. Então essas poldras aqui, na verdade, elas foram construídas em alternativa às pontes. No caso a ponte romana Trajano, né? Era a alternativa que tinha então das pessoas atravessarem de uma margem à outra. No caso, a população normal daqui, né? Ó, estamos aqui no ponto zero da Nacional 2. Essa Nacional ela é bem interessante. Por quê? Porque é a única Nacional aqui de Portugal que ela cruza o país inteiro. São cerca de 739 quilômetros. Exato, olha só. E essa Nacional também, ela não é só a maior de Portugal não, mas ela é a terceira maior do mundo. Então ela compete com a Nacional 40 da Argentina e a Nacional 66 ou 66, né, do caso dos Estados Unidos. E é interessante que nós estamos em Chaves, você chega até o Algarve, então até lá, o sul de Portugal, por essa estrada. Então essa Nacional aqui é um ponto interessante, está aqui em Chaves, é o ponto zero. Então motoqueiros, pessoal que viaja para Portugal, começam a sua jornada por aqui. Ponto zero. Então estamos aqui já do lado da Torre de Homenagem, que é o Castelo de Chaves, um dos pontos mais, talvez, emblemáticos aqui da cidade, né? E olha só que bonito isso. Grande, né? Tem uma estrutura, foi construída aqui no século XIII, mas bem preservado ainda e toda a estrutura é bem imponente. Isso, e essa parte aqui, dizem que provavelmente tem um acesso ali à torre, né? Dizem que é uma vista incrível. Inclusive, era usado esse ponto aqui estratégico como uma parte de defesa, né, das fronteiras de Portugal. E era um dos pontos estratégicos de defesa, principalmente contra a região que é chamada de Castrela. E olha que legal também, aqui em volta tem todos esses canhões aqui, deixa eu mostrar, tem esse aqui, tem mais esse aqui em volta também, que simboliza então o que era a defesa aqui, né, da cidade. E o castelo aqui de Chaves, então, ele hoje serve como um museu militar. Nós vamos subir lá agora para ver direitinho como que é, se paga algum valor, né, para entrar. E o museu, então, ele traz alguma dessas peças aqui, espadas, armas, uniformes usados pelos soldados. Isso aí tem a data, né? É interessante para quem gosta de tipo relíquias antigas, igual essa aqui é de 1806. Aqui fala uma espada dos princípios do século XIX. Ela pertence à Câmara Municipal de Chaves. Outra também, Espada dos Dragões de Chaves, séculos XVIII. E o uniforme também, né? Utilizado aqui, por exemplo, por um soldado da infantaria da época. E esse museu é bem em conta, né? Para quem quiser entrar,
ter acesso aqui é apenas €1 por pessoa e aos domingos também está aberto, né? Hoje é domingo, estamos aqui e está bem tranquilo para visitar, não está muito cheio. Legal observar também a estrutura aqui, um arco, né, o teto. E vamos ver aquela janelinha ali que a Samira já está. A gente vai subir ali agora para ter a visão de cima lá. Isso aqui também provavelmente era um dos pontos de vigilância, né, da cidade, que como é um ponto alto, eu acredito que essas janelas ficavam aqui os guardas, né, para vigiar aqui. Aqui o teto é bem baixinho, tem que ter cuidado com a cabeça, mas agora estamos aqui na parte superior, então, do terraço, né, do castelo, ou da torre do castelo. E aqui nós temos uma vista privilegiada mesmo, bem de cima. Olha aqui. Aqui conseguimos ver a cidade toda por cima. E aquela partezinha ali, ó, aquela fumacinha subindo é a parte termal, que é o complexo termal que eles modernizaram, né? Que é o Aqua Saluten. E eu acho que dá para ver um pedacinho ali, ó, as pessoas lá tomando banho na piscina exterior. Então nós vimos ali no museu que traz ali armamentos, trazem alguns uniformes dos soldados também. E interessante assim, os tipos de povos que passaram aqui pela região, né, que é uma região muito antiga, de mais de 2000 anos. Então vários povos tentaram conquistar a região aqui. Isso, então custa apenas €1, é um passeio rápido, né? Você tira 10, 15 minutos e tem uma vista maravilhosa da cidade. Agora em direção à casa de pastel típica aqui de Chaves, que é a casa, chama Casa Maria. Ela é uma das tradicionais e recomendadas para o pastel de Chaves. Esse pastel de Chaves nada mais é do que uma massa folhada, né? E que confere muita crocância na massa e carne de vitela. Ó, compramos aqui então os pastéis de Chaves e olha só, é bonito, bem grande. E o interessante desses pastéis, igual a Samira já falou, é a massa folhada dele. É uma técnica muito antiga até, que eles preservam até hoje. E esse pastel ele é conhecido, ou ele é encontrado somente aqui em Chaves, né? Essa massa folhada então, para ela conseguir essa textura, ela é dobrada muitas e muitas vezes. Tá muito bom porque tá quentinho. Eu ainda não peguei a parte da carne, mas já dá para sentir um pouquinho do sabor. E é a crocância que eu acho que é o sabor especial mesmo, que tá muito bom aqui. E é muito barato, foi 85 cêntimos, eu pensei que ia ser mais caro por a gente estar aqui na parte histórica, né, central, e é muito gostoso. Agora eu vou pegar um pedaço aqui também e vou provar, porque eu tô com fome já, viu? Já tá quase na hora do almoço aqui. Vamos ver. Tá quente, muito quente. Eu peguei a parte da carne e tá muito gostoso, é bem macio, assim, um sabor suave, né? A gente tinha olhado antes o que é o recheio, é carne de vitela. Então eles preparam essa carne e recheiam o pastel e realmente fica muito bom. Muito gostoso, bem leve, bem saboroso. Eu acho que dá para comer 2, 3, quem tiver com fome, pega mais. Uma coisa só para observar aqui, é um pouquinho oleoso, né, a gente nota, até pela massa folhada, ela também vai muita manteiga, para quem sabe, né? Mas tem sim um pouquinho de óleo aqui, então para quem não gosta muito de gordura ou quer fugir um pouquinho, tá de dieta. Exato, aí já não dá. Ou tem que andar muito aqui. É interessante também mostrar aqui essas ruazinhas que a gente vai passando. Aqui o estilo, né, das casas. A gente vê que essas varandas elas sobressaem um pouco para fora, né? Isso aí mostram que eles faziam isso também por conta de ganhar mais espaço. Isso até interessante, ó, essa aqui, ela até a parte de construção da casa mesmo, ela toma acima do muro de construção, né? Interessante é o mix também de cores que eles trabalham aqui, igual aqui é verde, aqui é vermelho, e eles colocam hoje flores, né, que dá essa decoração e essa alegria nessas ruas. E essa parte aqui é o centro histórico então, né? E em todas as casas mesmo nós vemos essas grades ali em metal, bem predominante aqui na cidade. Além do que a gente já falou ali, das varandas para fora, né? E se essas fachadas, antigamente também era usado para secar sementes. Eles colocavam ali então para secar sementes e ponto de observação, né? Para a rua, observar o movimento ao redor aqui, que a gente está bem aqui perto da parte do Castelo de Chaves.
Chegamos então aqui na parte, vamos dizer, a mais central mesmo de Chaves, né? Que é a praça onde tem a Câmara, onde tem igrejas também, igual a gente viu ali, tem uma ali, tem outra aqui. Inclusive isso mostra a importância dessa praça aqui na época, né? Principalmente na época medieval. E também essa praça é interessante porque ela chama Praça dos Camões. Mas por que ela é interessante? Aqui era onde pessoas eram executadas, né, nessas épocas medieval. Então, a pessoa que era, sei lá, bandido ou qualquer coisa assim, que fez alguma coisa contra a sociedade, ela era trazida para cá e era executada aqui. Isso, e além das execuções também tinha a parte boa, né? A parte comercial, a parte do social, passa-se aqui, como se fosse o centro mesmo, a parte mais importante da cidade. Igual o Israel falou, é a parte onde tem a Câmara, então tudo funciona e passa por aqui, é o coração da cidade, né? E aqui a gente já vê a estátua também, que tem aqui bem no centro, é de Dom Afonso, mostra que ele viveu então de 1377 a 1461. Ele é um valente guerreiro e um político importante aqui para essa vila de Chaves. Então aqui no centro de Chaves, olha que interessante, valores, quem quiser comprar aqui um apartamento T3, quer dizer 3 quartos, 200 mil euros. Aqui também tem uma moradia antiga, né? Talvez para restauro, ó. Fala moradia de pedra, 55 mil euros. E outras oportunidades também, igual uma casa bem antiga para restauração, né? Moradia em ruínas, 29 mil euros. Então interessante os preços aí, por um bom preço, não sou 29 mil euros, você consegue já comprar essa moradia, o terreno, e a partir daí fazer uma restauração naquela casa. Alguns deles exigem que fiquem a preservação daquela fachada histórica, né? Para manter aquela arquitetura tradicional da cidade. Aí sim, talvez você gaste um pouco mais com essa parte. Mas é bem mais acessível que na parte de interior de Portugal do que nas partes mais centrais, né? Próximo das grandes capitais, igual Porto, Lisboa. Então, nas partes extremas, para quem quer investir nessa parte de imóvel, também é interessante. Bom, e falando em Chaves, não podemos deixar de falar também em Sabores de Chaves, né? Que é esse evento que está acontecendo aqui esse final de semana. Então na feirinha aqui a gente já tem vários produtos tradicionais, né? Principalmente a chouriça, que a gente já viu aqui vários, os pães, igual aqui, ó. Pães tradicionais da região, pães doces, pães salgados. E a parte aqui do porco, né? Que é mais o bacon, aquela parte do presunto também. E vários pães, né? Da panificação portuguesa tradicional. Aqui em toda a banquinha vê esse aí, ó, pastel de Chaves. Novamente, bolas de Berlim, que também é tradicional aqui na região norte de Portugal e até no sul também. Muitos vão para a praia para comer bolas de Berlim. Então saímos agora ali do Sabor de Chaves, que é essa feira que acontece, né, anualmente. E aqui já estamos mesmo ao pé do Forte de São Neutel. Esse aqui é um forte que foi construído também como uma fortaleza, né, em sentido militar, para proteger aqui a cidade, juntamente com o castelo aqui de Chaves. Então as duas fortalezas, os dois pontos, serviam como fortes aqui para proteger toda a cidade de invasões ao longo dos séculos. E esse forte, então, quem quiser pode subir nele, caminhar ali, né, ao longo da muralha. E é interessante porque a muralha dele é bem espessa, né? Então é realmente uma fortaleza isso aqui. E o formato dele também é diferenciado, porque é um formato de 4 pontas, né? Começou a chover um pouquinho aqui agora. E até para esconder um pouquinho da chuva, a gente vai caminhar para um lugar um pouquinho diferente aqui. Na verdade, é um dos maiores tesouros descobertos aqui da cidade. E este aqui, então, é um dos maiores tesouros aqui de Portugal, encontrados em 2006, que é uma terma romana que foi encontrada depois de escavações em 2006 aqui. Essas escavações, então, eram para fazer um estacionamento. Toda essa região aqui ia ser um estacionamento, e depois que começaram a escavar, então, encontraram essas ruínas aqui. E esse complexo é um dos maiores da Península Ibérica e também um dos mais conservados de todo o Império Romano, mantendo a original e a parte de canalização e também das piscinas. E mostrando então como que era todo esse complexo aqui na época romana, eles fizeram essa maquete, essa estrutura aqui, que mostram essas aberturas, né, que serviam para ventilação e evitar a condensação. Então, tudo isso aqui que nós estamos vendo ao lado aqui era um completo baldio desolado, né? Eu achei muito interessante, eu gostei, porque é bem interativo e é muito bom você ver um pedacinho do passado aqui, uma parte tão acessível de Portugal, né? Então, com certeza, é algo incrível que eu acho que não pode deixar passar para quem está aqui em Chaves, né?
Então, depois de descobrirmos um pouquinho dessa parte histórica das termas aqui, eu acho que nada mais justo do que a gente provar essas águas termais aqui, né? Estamos indo então numa das termas aqui mais conhecidas, termas que são até ao ar livre, né? E nós vamos filmar lá um pouquinho para ver. E muita gente vem para Chaves por causa dessas termas, né? Que são famosas. Inclusive a gente vê até carros aqui. Os espanhóis também descem para cá, até porque é muito perto aqui também da Espanha. E a grande propaganda aqui então é que essas águas aqui elas têm poder curativo. Eu vou testar isso na prática, porque por coincidência eu tô com uma leve dorzinha nas costas. Vamos ver se ao final eu vou estar com essa dor sarada. Então já entramos aqui nas termas de Chaves, né? E não fizemos marcação antes, fizemos mesmo assim a tentativa de última hora e deu certo. Ela nos deu os acessos, né? Agora que o primeiro passo para entrar vai ser passar pela enfermagem. Tivemos o acesso aqui à área interior, né? Então é obrigatório a touca, então isso aqui é bom trazer, os chinelos, né? E a roupa de banho. E no caso os roupões, as toalhas é fornecido aqui mesmo. A entrada custou 30 euros por pessoa. E aqui a gente já vê algumas das piscinas externas, né? E mais aqui na lateral a gente já tem acesso a banho turco. E como a recomendação aqui é não usar nem fotografia, nem filmagem de outras pessoas, né? A gente vai se restringir mais a essa área interior e depois a gente conta como é que foi o feedback. Bom, então saímos agora das termas de Chaves aqui e será que minha dor das costas sumiu ou não? Bom, vou ser bem sincero, tá aqui ainda, tá um pouquinho, tô sentindo ela um pouquinho ainda. Mas, assim, qual a nossa opinião sobre aqui as termas, né? Eu gostei bastante. Tem uma boa estrutura, bem elaborada aqui, né? Mas a água eu não achei tão quentinha, não. Eu acho que podia ser um pouquinho mais quentinha, comparado com outras termas que a gente já foi, né? Isso, eu acho que a temperatura das águas, o que eles poderiam fazer nas piscinas é oscilar um pouquinho, né? As temperaturas, eu acho que era mais ou menos igual, mais ou menos 36 graus. E tinha os duches sensoriais, a questão das luzes, tudo é muito bonito ali dentro. Mas com certeza vale a pena conhecer. São 90 minutos, né? A gente escolheu, tem a opção de entrar 60 minutos também. E outros tratamentos que você pode adquirir também na recepção ou via site. Então é isso. Se você gostou desse vídeo aqui, deixa um like, deixa um comentário e... Até a próxima! É isso, até a próxima. Isso é termos de Chaves, que muitos vêm para Chaves justamente por causa da chave. De Chaves, do Chaves não. Repete. Não, cortou, ficou muito mal isso.